Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para mais um vídeo de histórias reais, de mulheres reais. Hoje vamos contar uma história da Ana. Ana é uma moradora aqui mesmo de São Paulo. Passou por um processo bem complicadinho na vida dela, onde ela teve um olhar totalmente diferente para a vida. Ana sempre foi uma jovem otimista, né? Sempre trabalhou em busca dos seus sonhos e sempre viveu muito bem na medida do possível. Então, Ana, com lá para os seus 20 anos, ela conheceu seu marido. Eles namoraram, noivaram e casaram. E depois de 1 ano e meio de casada, Ana decidiu engravidar. Era um desejo muito grande dela, desde a infância, ser mãe. Então Ana conversou com seu marido e ele super topou e ela parou com as medicações para engravidar. Ana demorou 7 meses para engravidar. Quando ela descobriu a gravidez, ela ficou mega feliz. E ela teve uma gestação super tranquila, nada, nenhum problema, nem com ela, nem com a criança, né? Ela tava com 24 anos já. Então, pela idade, pela ocorrência dos fatos, tava super tranquila, tanto com ela quanto com o bebê. E a vida foi passando. Quando chegou no seu 8º mês, Ana começou a ter crises de ansiedades. Se perguntava se ela seria uma boa mãe. Sempre ficava questionando, lendo livros referentes a filhos, como criá-lo. E ela se perguntava, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir educar o meu filho? Será que eu vou conseguir estar presente na vida dele? Porque ela conta que os pais dela não foi muito presente na vida dela, né? Então ela não queria que isso acontecesse com ela, né? Que ela fosse tão presente. Ela até chegou a cogitar pro marido, depois que o neném nascesse, ela ficaria em casa cuidando dele. Com medo de não ser aprovada pela sociedade, né, ou pelo mundo, ou até pelo próprio filho mesmo. Então ela sempre ficava meio com medo, receosa. Só que Ana não imaginava que esse medo que ela tinha ia causar um trauma muito grande na sua vida. Ela sempre frustrada com algumas situações, sempre quando ela via a mãe e relatando referente a filhos, de não conseguir educá-los, ela começou a criar bloqueios, assim, bloqueios e medos, pesadelos, referente a ser mãe, né? Referente a colocar um ser aqui na Terra e não poder suprir essa criança que ela tanto desejou junto com seu marido. Então Ana teve o bebê, super saudável, né? Teve parto normal. Só que quando chegou em casa, começou um terror mental. Ana relata que o receio maior dela era não ser suficiente, era não ser presente em tudo. Então ela travou. Ela não conseguia pegar o bebê no colo. Ela não conseguia amamentar a criança. Ela não conseguia escutar o choro da criança. Ela só queria ficar deitada. Então ela contava pro marido que ela não estava bem, estava indisposta, então ela sempre ficava deitada.
O marido, sem entender o que estava acontecendo, sempre pegava a criança e levava ela, e ela não conseguia amamentar. E só o choro da criança, ela relata, que era como gritos de desespero. Como se o bebê gritasse desesperadamente, tipo, não queria nascer nessa família, não queria ter essa mãe. Então ela fala que quando o bebê chorava muito, ela gritava por dentro, porque ela não mostrava para as pessoas o que ela estava passando. De não ser uma mãe tão presente, de não ser os medos que ela tinha, né? De não ser uma mãe presente, de falhar. Então esse medo foi corroendo ela por dentro até o ponto dela querer tirar a sua própria vida. Sim. Um desejo que ela tinha tão grande de ser mãe, mas por tanto medo de ser perfeita, ela quase tirou a sua vida. Foi numa manhã de domingo, ela acordou mais cedo, foi ao seu quarto, foi ao seu banheiro, e tinha remédios. E ela tomou os remédios. Só que o corpo dela rejeitou aquela quantidade de remédio, então ela começou a colocar para fora, começou a vomitar. O seu marido escutou ela vomitando e correu até o banheiro e viu o que estava acontecendo. Então, naquele desespero, ele já pegou ela, colocou ela no carro, levou ela ao hospital, porque ela estava zonza, né, meio que não estava conseguindo parar em pé. Ele levou ela para o hospital e lá ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. Sim, depressão pós-parto. Por um lado, ela ficou feliz de descobrir que tudo que ela estava sentindo era uma depressão, e por outro lado, ela ficou com medo de não curar daquilo e a vida dela, o que seria da vida dela, né? Viu aquela sensação de desespero. Então ela foi acompanhada por médicos e psicólogo. O médico indicou ela passar por uma psicóloga e ela foi passando, né, pela psicóloga. Então ela foi voltando, né, a ser a Ana de antes. Então ela começou a ter mais contato com a criança. Ela começou a ver que esse medo que ela tinha era tudo da cabeça dela, porque não existe uma cartilha que ensina a gente ser mãe perfeita, pai perfeito. Não existe, não tem isso, não achamos isso no livro. É o dia a dia. Então, Ana começou a fazer o tratamento, o acompanhamento, né, com a psicóloga, e ela foi melhorando cada dia, né? E hoje, Ana, né, já é mãe de mais 3 filhos, e o filho dela, mais velho, já está com 33 anos. Sim, 33 anos. Então a Ana, quando ela resolveu contar a história dela, era para falar sobre isso. Era para falar que o pós-parto chega a um nível de suicídio. Então, quando a gente está na Setembro Amarelo, né, que a gente está falando sobre depressão, sobre suicídio, né? Então ela falou, não, eu preciso contar a minha história, Dani. Eu preciso muito contar a minha história, porque eu superei. Eu fui diagnosticada rápida, não demorou muito. Eu fiz, né, o atendimento com a psicóloga e eu só fui melhorando com aquilo, que eu fui entendendo que aquele medo que eu tinha, aquele pavor foi consumindo a minha mente, né? Então, o que a gente traz hoje isso para vocês é começar a prestar atenção. Tem sinais, as pessoas dão sinais. Que nem ela relata que ela se fechou. Ela relata que ela não queria receber visita. Ela relata que nem banho ela queria tomar, né?
E então, se você tá passando por uma situação assim com alguém da sua família, né? Tem um número que é o 188, é o CVV, ele fica 24 horas. Esse número ele é 24 horas e ele é apoio, não só à pessoa, e sim à família, né? De alguém que está passando por algum processo de depressão, de alguém que está dando sinais, né, de querer tirar a sua vida. Então o vídeo de hoje é para mostrar, né, essa história da Ana, que ela passou por esse processo, né? Isso foi muitos anos atrás e olha que bom, né? Há 33 anos atrás conseguiram dar esse diagnóstico e já dar um suporte para ela. Então, vamos começar a prestar um pouco mais atenção do que julgar. Às vezes tem uma mania de julgar o outro, né? Mas não vê o contexto todo da história. Então hoje é essa história que eu deixo para todos vocês da Ana, né? Uma linda mulher que quis contar a história dela, principalmente nesse mês de setembro amarelo, para a gente começar a prestar atenção. Vamos começar a prestar atenção em sinais que as pessoas estão dando, né? E Ana quase, né, perdeu a vida dela, quase morreu numa depressão pós-parto. E graças a Deus, né, deram um socorro tão rápido para ela. E hoje ela está aqui contando a história dela, né, no nosso canal Histórias Reais de Mulheres Reais. Então eu deixo para vocês um grande beijo no coração, né? E quem quer que seja, que quer contar a sua história, quer contar a sua trajetória de vida, que passou por algum processo de depressão ou se passou por alguma outra situação, entre em contato com a gente, né? Que a sua história pode ajudar muitas pessoas. E um grande beijo no coração de todos.